Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E olha só, a partir de agora a gente conversa sobre um importante evento que vai acontecer no próximo sábado na Associação Médica do Rio Grande do Norte. Um evento que vai reunir os profissionais que trabalham com home care. Ou seja, para você que não entendeu muito essa expressão, ou seja, profissionais que fazem atendimento domiciliar, que atendem em casa, profissionais de saúde, dentista, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim. Todos esses profissionais estão sendo convidados a participarem desse importante evento que vai acontecer próximo sábado na Associação Médica do Rio Grande do Norte. E para falar sobre isso, eu recebo aqui a médica geriatra, doutora Ângela Costa. Bom dia, doutora Ângela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana Ruth, e bom dia a todos que nos escutam. Obrigada por esse espaço para divulgar o nosso evento. A gente que agradece, doutora Ângela. Como é que vai ser esse evento? Como é que surgiu a ideia desse evento para reunir todos os profissionais que atuam no sistema de home care? Ou seja, eu costumo sempre dizer, a gente traduzindo no atendimento domiciliar, no atendimento em casa. Como é que surgiu essa ideia, doutora Ângela? Essa ideia surgiu por duas dentistas que já trabalham há muito tempo no ramo de atendimento domiciliar, que é Diana Rosada e Cecília Aguiar. Elas trabalham com home care, no atendimento domiciliar, já há alguns anos. E convidaram Juliana Silveira, me convidaram para discutir sobre a ideia, e a gente logo de cara já abraçou, que achou muito importante que as pessoas que trabalham nesse serviço se conheçam, porque, por exemplo, eu como médica faço meus atendimentos em casa, conheço alguns fisioterapeutas, conheço alguns enfermeiros, mas nem todos os profissionais podem me conhecer, nem eu conheço todo mundo. Então a ideia inicial seria a gente fazer mesas redondas para a gente trazer os desafios, como é o trabalho na casa das pessoas, e discutir entre si. Então terão mesas da medicina, da enfermagem, fisioterapia, terapeuta ocupacional, educador físico, de todas as áreas que você pensar que possam prestar um atendimento domiciliar, vai ter no nosso encontro o sábado. Doutora Ângela, deve ser bem desafiador fazer esse atendimento em casa. Porque eu digo, não, por exemplo, no seu caso, você não está no consultório, não tem seus instrumentos, não tem aquele ambiente próprio para fazer a anamnese, ou seja, para analisar o paciente. Como é que é essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. No caso meu, da medicina, Isso. Eu consigo levar todos os instrumentos que eu uso para exame físico, Estetoscópio, tensiômetro, um dinamômetro para medir força. E a parte de papelaria que eu consigo ver em casa. No início, as pessoas achavam estranho, que era talvez difícil esse atendimento domiciliar. Eu digo que durante a pandemia, eu já fazia antes, mas durante a pandemia, muitos pacientes migraram para o domiciliar, às vezes não por dificuldade de ir ao consultório, sim pela comodidade. Por quê? Quando a gente avalia o paciente em casa, primeiro, ele está em casa, na casa dele, A gente avalia o ambiente, vê as condições, faz uma orientação de cuidadores. É verdade, entendeu? Tem isso, Esse é um grande diferencial. Aí você até me pergunta, eu vou responder pelas meninas, E os dentistas que andam com toda aquela parafernália, elas andam com uma mala toda organizada, com todo o material, com material de proteção, com equipe, tudo. E conseguem fazer o atendimento em casa. Da mesma forma, fisioterapeutas que levam seus aparelhos que conseguem fazer em casa, Lógico que um atendimento em clínica, para quem trabalha com instrumentos, é mais difícil. Mas no meu caso, que o geriatra, a gente não faz... o que eu posso utilizar no consultório, eu consigo utilizar em casa também. Doutora Ângela, e como é que a senhora avalia essa integração de profissionais, digamos? Até mesmo, às vezes as pessoas buscam um profissional, um serviço e não sabem nem que existe. Então, essa integração que vai acontecer a partir do evento do próximo sábado. Isso. Eu acho que vai ser muito, muito interessante. Porque, como eu te falei, já tem alguns anos que a gente trabalha com paciente no domicílio, a gente sabe que tem profissionais que trabalham, a gente faz uma referência, mas a gente não conhece todo mundo que está na área, Então, o encontro veio justamente para isso. Quando a gente começou a divulgar, todo mundo achou a ideia bastante interessante, porque é uma troca, um network, pra gente conhecer todos os profissionais. Então eu acho que vai ser assim, segundo o Juliano, a frase dele, ele disse que vai ser um evento perene, que vai ficar para a história, porque a gente vai começar com meio período, será das 8 às 13 horas, nesse sábado, e que ele disse que vai ficar, eu concordo com ele, que vai ser um evento anual, que a gente vai sempre trocar nas experiências. Começamos com os desafios, mas depois a gente pode trazer até inovações. De repente, um profissional que atende em casa, ele pode trazer a possibilidade de fazer algum procedimento que faz em clínica, Alguns médicos que façam ultrassom à beira do leito em casa. Então é bom esse encontro para
haver essa divulgação. Doutora Ângela, é crescente o número de atendimentos domiciliar? Como é que a senhora avalia o comportamento? A senhora falou sobre a pandemia da Covid-19, mas esse período pós-pandemia é crescente a procura pelo atendimento domiciliar? Conta um pouquinho pra gente. É crescente. Faz parte da geriatria, né, da minha especialidade, fazer o atendimento em consultório e aos pacientes que são mais frágeis, que têm uma certa dificuldade de mobilidade, a gente disponibilizar o atendimento no domicílio, né? Na pandemia, pela dificuldade e o medo de sair de casa e a proteção dos pacientes idosos, eles realmente começaram a migrar para o domicílio. Os frágeis e até os pacientes que eram funcionalmente ativos. Mas porque o que é que eles veem no domicílio? A gente consegue avaliar não só o paciente, mas sim o ambiente. Eu consigo fazer uma reunião ali, família, cuidador, ver como é que está o quarto, a cama, como é que está adaptada essa casa, se tem riscos de queda, tudo isso a gente consegue avaliar. E no evento também, eu já vou deixar o gancho, tem arquitetos que vão participar. Interessante. Tem acessibilidade total. Isso, porque né, tem arquitetos que trabalham junto com a gente, justamente avaliando o domicílio do paciente. Não é que ele vai mudar. Não vai chegar e vai mudar a casa do idoso de uma vida inteira. Não, ele vai adaptar junto com a opinião. Então, voltando à sua pergunta, aumentou bastante porque é confortável você ser atendido no seu domicílio. Às vezes você não tem uma pessoa para te levar, os filhos estão trabalhando, isso é uma preocupação que eles têm. E você, na hora que marca o atendimento na casa, você chega. Isso, são muito carinhosos os pacientes, né? Querem que você tome um cafezinho junto com eles. Aí eu sempre, depois da nossa conversa. Humaniza também mais, né, doutora Ângela? Muito. Humaniza mais, quer dizer, receber em casa é outra história. E para a senhora, como médica, conta um pouquinho sobre essa experiência, como é esse atendimento domiciliar? O atendimento domiciliar eu digo que eu faço desde que eu me formei. Porque quando eu me formei, fui fazer PSF, ainda não tinha feito a residência, e faz parte da estratégia, né, de saúde e família fazer os atendimentos domiciliares. E tem um caso que eu conto até hoje, nunca esqueci. Eu visitava a senhorinha, mas o marido dela, de 96 anos naquela época, super rígido, funcionamento ativo, sempre tinha o biscoito de champanhe e o guaraná para eu tomar junto com eles no final. Então, tem que ser a última casa, porque o senhor quer que eu fique aqui a tarde inteira. A doutora tem que sentar, senão é uma desfeita. Então, quando eu decidi fazer clínica médica e depois geriatria, a gente sabe que faz parte do nosso atendimento, né? Então, eu gosto muito, sou suspeita a falar, porque eu separo um turno na minha semana justamente para esses pacientes que já são frequentemente avaliados em casa. Chegam pacientes novos, tem os pacientes que fazem regularmente o atendimento, mas o diferencial maior que eu lhe digo é esse. É você chegar e fazer aquela reunião junto com o cuidador, com quem está cuidando da casa, e as pessoas se sentem importantes em participar da hora do atendimento, sabe? A gente conversa com o idoso, avalia o idoso, examina tudo, mas o desfecho, eu geralmente digo, quando não tem um familiar, tá só a cuidadora, eu digo, olha, toda essa orientação que eu estou lhe passando, eu vou passar para o filho também, mas primeiro eu tenho que passar para você que está aqui. Então o cuidador, ele se sente valorizado, importante, incluído naquele tratamento. Então é muito bacana. A gente conversa com a médica geriatra, a doutora Ângela Costa, ela que vai promover no próximo sábado, lá na Associação Médica do Rio Grande do Norte, o encontro dos profissionais que trabalham no home care. Doutora Ângela, a gente está falando sobre a senhora como médica, mas me chama a atenção também outras profissões, outros profissionais que de repente ganharam essa especificidade do atendimento home care, ou seja, do atendimento em casa. Hoje já são vários, né? Um gama. Isso. Um dos nossos palestrantes, que é Bartolomeu, que é fisioterapeuta, ele hoje só trabalha com atendimento domiciliar. Não trabalha mais em clínica, nada. E o perfil dele geralmente é o paciente idoso. E tanto que a gente brinca que ele é conhecido como o doutor do idoso. Então, ele vai ter um momento de conversar com a gente e os outros fisioterapeutas que tiverem na área lá no momento, na hora da mesa, a gente vai trocar experiência. Então ele pode dizer, por exemplo, eu trabalho mais a parte motora, aí outro pode dizer, eu posso trabalhar mais a parte respiratória, não, eu trabalho mais com reabilitação de marcha. Então, na fisioterapia, a gente pode já citar
ele vai ser um dos palestrantes. Nós vamos ter psicólogos também falando sobre o acompanhamento desses pacientes no domicílio, como é que a psicologia pode chegar, como é que a psicologia pode intervir, os terapeutas ocupacionais, educadores físicos, né? Então, hoje, quando a gente prescreve para o paciente atividade física, eu digo que ele não tem mais nem desculpa, porque ele pode ter um profissional que vai em casa e cuidar também, né? Doutora Ângela, e desse contexto todo ir em casa e na casa do idoso, isso também quebra um pouco a resistência que alguns idosos têm de ir no consultório, né? Tem alguns idosos que se sentem invencíveis, assim, não tem um problema de saúde. Invencíveis. E tem ainda mais aqueles que a gente não pode nem dizer que é, por exemplo, o geriatra. Porque ele disse que não é. Vai dizer, mulher. Eu digo que é uma luta diária de combater a especialidade, porque ele não pode dizer que é velho, entre aspas, né? Então não diga. Não, é um clínico que veio conversar e tal. E a gente vai aborda, né? São as peculiaridades que são da especialidade. É interessante. Eu vejo muito isso. Então, o que é que às vezes acontece? O filho não está, mas o filho já conversa comigo antes para dizer o que é que a gente tem que ver, esses que tem mais resistência de ir, que não tem doença nenhuma, que a gente vai ao médico só para procurar, né? Porque, na verdade, quando vai ao geriatra, eu digo, olha, não se assuste, porque eu vejo tudo, né? Ele quer do cabelo ao pé, todas as especialidades a gente vê. E acaba que listam uma listinha de tarefas para fazer depois. A parte de avaliação de screening, né? De rastreio de doenças, a parte dos exames comuns da faixa etária. Eu digo que a gente vai fazendo um plano de cuidados. Não precisa ser tudo de uma vez agora, a gente vai fazendo por prioridades. Aí o paciente vai, né, prestando atenção, participando, gostando do estilo da consulta, que a gente tem que ter todo um jeito de abordar esses que são mais resistentes, e acaba dando certo. Uma curiosidade, o geriatra deve se buscar a partir de que idade? Essa é a pergunta top número 1, né? Ana Ruth, a partir dos 50 anos, a gente já faz rastreio de várias doenças, tá? A partir de 60 seria obrigatório, mas eu já digo que a partir de 50 você já tem que procurar. Aí você faz, mas eu não tenho doença nenhuma. Mas você faz sua primeira avaliação, eu conheço você como jovem e faz um acompanhamento periódico. Eu tenho pacientes que eu cuido da avó, da filha e do neto. Famílias que vêm todas fazer um acompanhamento. Então eu digo que você vai ao geriatra com quantos anos você quiser ir. Se você já desperta, pensa como é que vai ser seu envelhecimento, como você quer envelhecer, 10, 20, 30 anos, nós temos uma expectativa de vida muito boa, então você vai com quantos anos você quiser. Mas obrigatoriamente, eu digo que a partir de 50 anos sim, porque algumas pessoas já têm hipertensão, algumas pessoas já têm diabetes, e a gente tem que avaliar tudo, inclusive cartão de vacina. Né, que a pessoa pensa que saiu do pediatra e só toma as vacinas de campanha, e a gente tem que avaliar as vacinações que são próprias dessa faixa etária, a partir de 50 anos. Doutora Ângela Costa, e as inscrições ainda estão abertas para o evento? Como é que faz? Inscrições estão abertas, tá? No perfil @H3Odonto ou o meu, @Ângela Costa Geriatra. Quando você clica lá no Linktree, tá lá primeiro item das inscrições, só clicar que as inscrições ainda estão abertas. @Ângela Costa Geriatra. O evento vai ser sábado na Associação Médica a partir das 8 às 13 horas. A partir das 8 horas da manhã, esse evento do encontro dos profissionais que trabalham no home care. Isso. Muito obrigada, doutora Ângela Costa Geriatra, sucesso no evento. Muito obrigada, Ana Ruth, obrigada por esse espaço. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e mandar um beijo bem grande para um grande fã seu. É mesmo? Quem é? Meu pai. Que fez aniversário ontem. Qual é o nome dele, doutor? Ângelo da Costa Neto. Então um abraço para seu Ângelo. Com certeza tá ali ouvindo, porque todos os dias é café da manhã na rádio e o jantar na Band. Que bom. Então manda meu abraço para seu Ângelo, e o aniversário dele foi ontem, ainda tem tempo de desejar muitas felicidades, que Deus o abençoe. Muito obrigada, Ana Ruth. 8 horas e 9 minutos, a gente faz